Edu, responde, depois eu respondo a minha coisa. Quantos times você acha que uma pessoa, o mínimo, assim, ó, o mínimo, quero jogar, eu jogo minha liga clássica ali com minha família, enfim, tenho minhas ligas clássicas, mas eu também, às vezes, arrisco numas ligas de tiro curto. Quantos times eu tenho que ter no mínimo? 2. Um para clássico, outro para tiro curto. É porque você Vai. deve ter visto a pergunta, só que a pergunta, o que eu entendi, né? A pessoa tinha perguntado para tiro curto. Para tiro curto, Ah, entendeu? Agora eu sei qual é a pergunta. Para mim é um, no mínimo, para tiro curto. vai lá, vai falando que eu tô escrevendo aqui. E um para clássica. Para mim não dá para misturar, são estratégias totalmente diferentes. Tem que jogar de formas totalmente diferentes. Com um time só, se você for jogar as duas coisas, no mínimo, um você vai fazer mal feito, e a tendência é você fazer os dois mal feitos. Então, no mínimo, um para. Tem que Um separar. para cada um, né? Um para É cada um. isso. Um É para isso. cada um. É o que eu sempre falo também, até porque são estratégias completamente diferentes. Para quem tá aqui, que só me segue, não conhece o Edu, tipo, ele tá com essa coroa, não é à toa, tá? Tipo, ele não usa essa coroa à toa, não é que ele sai na rua de coroa, tipo, essa coroa já faz parte dele, mas ele não é à toa, é que ele é o rei do tiro curto, cara. O cara ganha muita grana de tiro curto, todo mundo dá dica e tal, mas você tem que seguir ele no tiro curto, que o cara manda. Ele só faz isso o dia inteiro, ele estuda estratégia. E a estratégia de tiro curto é completamente diferente de uma liga de tiro. Tem gente que não acredita nisso. Acha que é sorte, acha que é só enfiar Marinho, Gabigol, Arrascaeta, companhia limitada que vai dar tudo certo. Então, o esquema é diferente, né, do tiro curto, né? Total. No tiro curto, a estratégia vale mais do que o jogador em si. Se você me perguntar qual que é mais importante, para mim a estratégia é mais importante até do que os jogadores em si que você vai escolher. E Porque, quando por você fala exemplo, estratégia, você não está falando necessariamente de. Porque tem gente que confunde isso. Estratégia com. É, como que é o nome? Esqueci. 3-4-3, 4 não, esquema formação. tático. Não, Não tem nada a ver com esquema tático, né? não. Estratégia é você ter alguma ideia por trás do time. É mais importante do que simplesmente escalar os melhores jogadores ou não. Porque, por exemplo, só para dar um número, só para ter uma noção, assim, vamos supor, o Gabigol tem 70% de chance de ir bem. Só que todo mundo vai ter o Gabigol. Uma coisa é imitar com aquele Gabigol e outra coisa é você imitar com um cara que pode ter, sei lá, 50% de chance de ir bem, mas ninguém tem. E é esse tipo de jogador que você quer, por exemplo, que é muito mais interessante. Por quê? Se o Gabigol for bem e o meu cara for mal, beleza, você perdeu, mas o normal é perder. O normal é perder, porque você tá É isso que as tentando. pessoas têm que colocar na cabeça, que o normal é perder, o mitar que, tipo, que tem que ser fora da curva. Se eu faço meu cadastro no Cartola para copiar time de influenciador, não estou falando o meu, estou falando de qualquer um, de qualquer influenciador. Qual que é o sentido de copiar, de jogar para copiar time de influenciador? Então, assim, que vai dar muito errado. Pera lá, gente, a gente está falando de tiro curto. Liga clássica é outra coisa completamente diferente, tá? A gente depois vai falar da regularidade da Liga Clássica. Então, assim, você vai perder 10 rodadas. Mas quando você ganha, compensou todas aquelas que você perdeu, né, Edu? É só comparar o prêmio que dá para quanto você investe. Vamos supor, uma liga de R$ 10 dá um prêmio de, não vou nem falar tanto, R$ 2.000. Pô, significa que você R$ 10 para R$ 2.000 são 200 vezes maior. Significa que se você jogar 198 vezes e ficar em último, e uma vez você ficar em primeiro, você está no lucro. Você está no lucro. É isso. Então o normal é perder. É normal perder. Por isso que você tem que buscar diferencial. Porque aquele exemplo que eu estava dando, se o Gabigol for bem e o seu jogador for mal, você ainda tem que acertar um monte de coisas para dar certo, porque todo mundo vai ter o Gabigol. Mas agora, e se o Gabigol for mal e o seu jogador for bem? Aí você já passou um monte de gente, suas chances de ganhar já começam a ficar grandes. Então é muito questão de muito mais estratégia do que simplesmente você pegar e escalar os melhores jogadores.
E aí é isso que a galera quando o Gabigol é unanimidade, escale ele na Liga Clássica e o BH no tiro curto. O Faz, Cone tá falando, entendeu? faz sentido, faz sentido. A ideia Que a faz grande sentido. maioria vai de Gabigol, enfim. E é exatamente isso que a gente está falando. Vou dar um exemplo muito aleatório, tá? Mas só para vocês entenderem. Enquanto todo mundo vai de Vina, dá para você ir do Sobral, o Lima. E aí, às vezes, por exemplo, vai ter aquele joguinho que fica lá no canto, porque quando a gente joga de Liga Clássica, muitas vezes não tem tanta necessidade ou tanto impacto você estudar todos os jogos. Às vezes você vê um joguinho ali, você fala, pô. Pega os principais da rodada, né? Os 3, 4 ali principais da Não tem rodada. tanto, mas agora no tiro curto pode ser interessante. No tiro curto pode ter aquele joguinho que não tem nada a ver, que pode ser um 2-2, por exemplo, só que ninguém tá olhando. Tipo, da primeira rodada, um Cuiabá e Juventude. Ninguém vai olhar para esse jogo. Exatamente. Pode ter um diferencial. Então você tem que. O legal é você olhar mais coisas que você não está acostumado, olhar jogos que você não está acostumado, tentar achar algum jogador que a galera não está olhando, porque tudo isso pode ser diferencial, que não necessariamente você tem que fazer na Liga Clássica, né? Deu umas picotadas o Edu aí. Pá, 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 pá. Tipo, deu umas leves picotadas. Eu não sei se não tá chegando mais pergunta ou aqui que não tá carregando o meu chat. E é isso. Então, entenderam? Pelo menos um para. Eu não quero fazer 10 times, nem precisa, porque se você não tem emocional, não tem tempo para estudar, não adianta você fazer 10 times. Mas se seu intuito é em algum momento do campeonato apostar no tiro curto, 2 times, desde o começo, para ir valorizando e tal. Mas eu não jogo muito, Carol, eu devo jogar umas 3 rodadas. Tudo bem, mas a que você jogar, você vai ter que priorizar o seu tiro curto ou sua liga clássica. E aí pode ser que você perca algumas posições na sua liga clássica. Então, é melhor, desde o começo, ficar com 2 times, entendeu? E aí você usar, né, Du? E o bom do tiro curto é isso, porque, por exemplo, se você faz o time agora, em algum momento, alguma rodada você não quer escalar, isso não vai te matar, não vai fazer diferença. Você não vai ter problema nenhum. Então, na dúvida, cria. Na dúvida, cria. Se você quiser desistir depois, você pode desistir. Só que o contrário é muito mais difícil. Se você não porque depois vai chegar lá na 10ª rodada, vai criar e aí vai ter 100 pontos. Aliás, 100 cartoletas para você cartoletas. Sem cartoletas. Aí as pessoas não entendem muitas vezes que 100 cartoletas agora, com 3 rodadas, você vai ter umas cartoletas boas. Só que agora 100 cartoletas na 10ª rodada, para você ter um número de cartoletas boas, vai demorar, viu? Vai demorar. É isso aí. As 2 primeiras rodadas é absurdo a questão de valorização. A gente já vai falar de valorização, e é exatamente isso. Tem que aproveitar agora. Du, qual que é a sua estratégia aqui? O Carlos tá perguntando. Capitão para a liga de tiro curto, mas eu acho que ele quis dizer mais uma questão de, tipo, vai no certeiro, faz como se diz? Vai num ousado, que ninguém vai. Tem muita gente que já perguntaram aqui lá, goleiro de capitão. Qual que é a sua estratégia para capitão no tiro curto? Se eu já começar a falar o básico, pelo menos que eu faço, no mínimo que eu faço no tiro curto é fechar uma defesa. Porque fechando uma defesa, tem chance de eu perder? Tem, mas é aquilo que eu falei. Você vai para perder mesmo ou ficar entre os top. Isso é o seu objetivo. E aí, fechando uma defesa, é a maneira mais fácil de você... Porque no tiro curto você tem que imitar. Então, teoricamente, todos os seus jogadores têm que ir bem. Se todos os seus jogadores têm que ir bem, qual que é a maneira mais fácil? Que você depende de menos coisas para que todos os seus jogadores da defesa vão bem. Você colocar o SG de um time só. O SG de um time só já faz com que todo mundo ali, pelo menos uns 5 pontos, a tendência é ficar. Então, então é a primeira coisa, fecha a defesa. E aí eu divido em 3 coisas para a gente analisar, né? E pelo menos, no mínimo, uma delas você tem que usar. Ou você vai usar na defesa, qual defesa que você vai escolher? Uma defesa mais ousada, uma defesa mais tranquila, que um monte de gente vai colocar. Ou você vai ser nas peças que você tem ali, colocar uns caras que poucas pessoas vão colocar, ou você vai usar no capitão. Geralmente é pelo menos um dos 3 você tem que usar. E aí, quanto maior a liga, mais você usa. Mas no mínimo um dos 3 tem que usar.
Então, capitão, por exemplo, eu vou muito nessa. Eu posso colocar um Gabigol que todo mundo vai ter de capitão? Posso. Mas eu não vou colocar um Gabigol de capitão no tiro curto quando eu tiver com o meu time super que todo mundo vai colocar igual. Não, eu vou colocar naquele time. Pô, tô com esse time aqui tem grande chance de tomar gol, mas eu vou arriscar, porque se não tomar gol, ninguém vai ter. Ah, eu vou colocar um Gabigol de capitão, não preciso usar muito. Agora, vamos supor. Agora, se eu pego e tô lá, Flamengo é favorito para rodada e tal. Aí, beleza. Aí, fechei a defesa do Flamengo. Muito provavelmente eu vou evitar colocar o Gabigol de capitão, principalmente se eu tenho um time ou dois times só. Eu vou tentar colocar um capitão diferenciado, que eu acho que pensar assim, ó, com a defesa do Flamengo, quem que as pessoas não vão pôr de capitão? O Gustavo Henrique. Pô de cabeça do Gustavo Henrique. É verdade, é só o louco coloca o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique adorou o novo patrocínio do Flamengo, que é Mercado Livre, né? Ele que vai lá e entrega. Ele que vai lá, ele que vai lá fazer a entrega. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Ó, para tiro curto de até 100 times, tem que fechar a defesa também? Eu fecho. Só que não precisa ser tão, ou usar tanto, né? Então você pode colocar uma defesa favorita, não precisa usar tanto nas peças ali do meio para frente, mas eu fecho, eu fecho. Edu, Bateu umas quantos 30 times você pessoas ali, eu tem? fecho. Quantos Oi? times você tem? Ah, eu joguei no campeonato quase inteiro com 20. Só 20 mais os de clássica, tá? É, 5 de clássica. Meu Deus. E no final eu criei mais. Eu queria testar umas coisas, eu comecei a testar algumas coisas. Aí no final eu criei. Que é isso que a galera não entende. Eu solto meu time depois, porque a gente faz muito teste nos nossos times também, né, Edu? Que a gente precisa. Eu falo, não copia, cara, não copia, copia a ideia, entende a ideia. Que se você aprender a escalar, porque a minha ideia é essa, é ensinar a escalar. Um dia você vai passar, ela vai lá na floresta, passar o final de semana, não sei aonde, não consegue abrir o vídeo do YouTube do influenciador, você vai ficar perdido, cara. Você vai abrir seu cartola e você vai ter noção de como escalar, Certeza. sabe? Mais ou menos. Eu sempre achei isso. Por isso que eu não gosto do campinho, por isso que eu não gosto de várias coisas. Mas, assim, isso é de influenciador para influenciador. Cada um tem. Eu tô certa, né? O outro tá certo. Não, tipo, você tem que seguir ali uma meia dúzia, ver aquilo que serve para você, você absorve, o que não serve, você joga fora e faz a sua ideia para em cima do seu objetivo. Então, é isso. Bom, mais alguma coisa que você acha primordial aí de tiro curto para a gente falar? Acho a única coisa é a pessoa administrar um pouquinho, né? Porque não adianta você. As pessoas geralmente elas querem ganhar muito com pouco, mas nada no mundo é assim. Lógico que você pode ganhar, mas você tem que saber que aí é menor a chance ainda de você ganhar. Então, muitas vezes, por exemplo, ele falou aí, ó, o Will falou de tiro curto sem times. Pô, você não precisa jogar só a liga gigantesca, que tem pouquíssima chance de ganhar. Às vezes você faz uma baita pontuação e não vai ganhar nada. Você pode estar lá para ter chance de ganhar muito, mas por que você não coloca numa liguinha menor ali também? Porque às vezes o que você vai ganhar ali na liga menor, mesmo que você não ganhe a liga grandona, o que você vai ganhar na liga menor vai te dar, Compensar. vai compensar para você jogar várias vezes nessa liga maior e ter mais chance depois. Então não precisa ir tanto por sede ao pote assim. Ó, adorei esse nome. Adson Putinho. Em uma liga tiro curto com 100 times, quantos times você coloca em média? Geralmente eu não entro, eu particularmente não entro, mas eu vou dar a ideia geral. Mas geralmente eu não entro, porque tipo, eu tinha 20 times. E todos os meus times terminavam de ser montados, tipo, 1 minuto para acabar de fechar o mercado. Era o momento que que eu conseguia terminar de montar meus times. Tinha que ver as coisas de sócio, tinha que ver um monte de coisa. E aí, tipo, nos últimos minutos,
Muito Não, dificilmente fora quando chega um monte de notícia de última hora que fulano vai jogar, não vai jogar, a gente fica, as pessoas não entendem quando a gente fica, como a gente fica louco 1 hora, 2 horas antes do mercado fechar, porque tem o nosso time, tem os sócios, tem um monte de coisa, tem as notícias que vão chegando e a gente tem que repassar, é bem louco, gente. Eu queria um dia que vocês entendessem um pouco do bastidor, como funciona disso. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Vai. Pois é, porque eu tô tentando lembrar agora se em alguma rodada eu terminei de escalar meus times antes. Eu acho que não. Nenhuma rodada eu terminei antes de escalar. Todas foi no sufoco. Mas aí, então, aí o que eu faço? Não dá para eu ficar escolhendo qual time eu vou colocar em uma liga, qual time eu vou colocar em outra. Então, para mim eu já falei, ó, já que eu vou terminar esse banda hora, eu vou pegar e vou colocar todos os meus times numa liga só. Só que aí numa liga de 100 times fica ruim, né? Fica muito time para mim. Então eu faço o seguinte, eu tenho um limite que é no máximo, meus times no máximo têm que corresponder a 10% do time da liga, no máximo. 100 ligas, você coloca no máximo 10 times, numa 10, conta né? redonda. Seria isso. No máximo 10% dos times. Mais que isso, eu acho que fica pesado. Quais ligas vale mais a pena entrar? Nas mais baratas ou nas mais caras? Mais baratas ou caras? Eu não vejo diferença. Não vejo diferença em questão de valor. O que importa é quantos inscritos tem. Quanto mais inscritos, mais difícil é e maior o prêmio. Quanto menos inscritos, menos difícil é, só que aí paga um pouco menos. Então, o ideal é você dar uma equilibrada para você tentar, na menor, você ir ganhando com mais frequência e na maior, quando der certo, você ganhar um valor grande.